Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Caridade, um jeito Harvard de ser feliz. A caridade é um tema bastante recorrente, né? Sobre as diversas formas de se fazer a caridade, de se praticar a caridade, quando se estuda a doutrina espírita. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um capítulo inteiro dedicado à caridade, que é, como está aí, o capítulo 15, cujo tema é Fora da caridade não há salvação. E nele, Kardec aborda alguns tópicos, que é de que precisa o espírito para se salvar. A salvação do espírito, fica explicado no livro, ela depende do bem que se faz ao próximo e resume-se exclusivamente na prática da caridade por amor a Deus. Aí ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Eu acredito que todos aqui já conheçam. O viajante foi assaltado, ficou caído na estrada, e primeiro passa o sacerdote, que olha, ignora e vai em frente. Depois vem um levita, que é também um estudioso das leis, e ele, da mesma forma, vai direto. E, por fim, um samaritano, que era um homem que ignorava as práticas religiosas dos samaritanos. Ele parou, socorreu o homem, levou para uma hospedaria, deixou dinheiro na hospedaria e pediu ao dono da hospedaria que cuidasse daquele homem ferido e que na volta ele passaria para acertar as contas se tivesse ficado alguma pendência. Enfim, a conclusão desta parábola é de que não são as práticas exteriores ou os rótulos religiosos que nos conduzem a situações melhores, mas os nossos atos de caridade para com o próximo, por amor a Deus. Que a religião apenas esclarece. E aí ele fala sobre o mandamento maior, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sendo essa a condição única para a salvação que está lá no item 1. Depois ele fala da caridade, da necessidade da caridade, de acordo com São Paulo. São Paulo, aquela passagem que muitos conhecem, porque já se tornou letra de música, e que no fim ele mostra que a caridade, por independer de recursos intelectuais, né, por independer da crença religiosa, da fé, ela está ao alcance de todas as pessoas. Por isso, Paulo colocou essa questão tão enfaticamente acima de todas as virtudes. E por fim, ele fala que fora da igreja não há salvação, lembrando que então as religiões têm a função de esclarecer as pessoas na prática do bem, que as conduz a Deus, mas não lhes garante a salvação do espírito. O que nos salva não é estarmos filiados a esta ou aquela religião, mas praticarmos as boas obras em favor do próximo. Mas, enfim, vamos nos aprofundar nessa primeira questão, que é o que precisa o espírito para se salvar. Importante a gente já ir criando os vários caminhos por onde a gente possa cada vez mais descortinar os rumos dessa nossa encarnação. Um dos rumos é estarmos aqui na Casa Espírita, é o estudo, é a prática nos nossos lares, no meio profissional, no meio social, mas também é importante que a gente descubra que o meio acadêmico também nos dá subsídios interessantes para a nossa reflexão. Kardec e os espíritos já falavam que o espiritismo também é ciência. Se o espiritismo é ciência, então como a gente pode conectar com a parte filosófica e a parte moral? A parte moral é exatamente a parte ligada à religião. A Universidade de Harvard, todos aqui podem já ter ouvido falar, é uma universidade privada, né, que fica em Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.
a história dela, né, porque ela foi fundada em 1636, é a universidade mais antiga dos Estados Unidos e, por isso, muito respeitada. Nessa universidade, dentro do Instituto de Psicologia Positiva, doutor em psicologia, chamado Shaw Archer, escreveu um livro, fez um estudo, e ele chegou à conclusão de que a gente deveria fazer praticamente tudo ao contrário do que normalmente fazemos. Então, o Shaw Archer escreveu esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E esse livro é resultado de um curso que foi o curso mais concorrido da melhor universidade do mundo, que é então a Universidade de Harvard. Então, o que ele chegou à conclusão é que a gente faz normalmente o contrário do que deveríamos fazer, porque a gente sempre acha que se a gente alcançar, né? A maioria das pessoas pensa assim: quando eu conseguir essa promoção, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir emagrecer, eu vou ser feliz. Quando eu acabar de pagar as prestações da minha casa própria, eu vou ser feliz. Mas as coisas não funcionam assim. Porque quando a gente consegue o que a gente queria, a gente fica por alguns momentos felizes. Mas logo a gente muda o foco e a próxima meta, ou melhor, próximo empecilho que a gente arruma, nos impede de sermos efetivamente felizes. Então, o erro está na fórmula. A gente acha que o sucesso traz a felicidade, mas, na verdade, é a felicidade que traz o sucesso. Isso é algo tão distante da nossa realidade que até os alunos desse curso de psicologia positiva tiveram problemas para entender. E isso fez com que, como está escrito aqui, o curso ficasse muito concorrido. Ele, então, mostra no trabalho que ele executou, em seu estudo, com mais de 1.600 alunos, tentando entender as características que nos levam ao sucesso, e ele passa o livro inteiro provando isso, que a felicidade vem antes do sucesso. Muito bem. Voltando à nossa doutrina, toda a moral do Cristo se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Porém, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino do céu. Ele não fala que há necessidade da ortodoxia, ou seja, do radicalismo da fé. Então, ele não diz que nós precisamos ser espíritas, católicos, muçulmanos ou qualquer outra religião para alcançar o reino dos céus. Não. Ele fala sobre a lei da sociedade, a necessidade de aprendermos a conviver com os outros. Nós ainda não aprendemos a conviver, a modificar condutas, buscar humildade e entendimento. As leis do universo dão maior responsabilidade? Sim, dão. Mas a palavra é como um sino que toca. Faz barulho, porém, ela, se não tiver, chama atenção, mas será que está modificando realmente os nossos corações? Está modificando o nosso interior? Quer dizer, a palavra, ela tem a sua função, ela nos impacta. Mas uma coisa é aprender algo, outra é apreender, né? Palavras similares, uma letrinha só de diferença, mas que fazem uma grande diferença, porque aprender é quando você tem conhecimento e apreender é quando você age naturalmente com aquele conhecimento. O Livro dos Médiuns, ele tem uma passagem aqui na primeira parte, no capítulo 3, item 28, que fala que os que veem no Espiritismo mais que fatos compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. São espíritos imperfeitos. Então,
vamos procurar não sermos imperfeitos, vamos procurar sermos melhores do que a gente vem sendo hoje e cada dia. Todos os dias a gente pode aprender um pouco mais. Então, vamos agora começar a conectar essas informações que a gente tem do Evangelho com o tal do jeito Harvard de ser feliz, né? No jeito Harvard de ser feliz, o autor fala que a felicidade vem antes do sucesso, né? Encontrar, que significa o quê, né? Encontrar a alegria nas pequenas coisas, desenvolvendo a caridade e a humildade. Então ele mostra que o sucesso é a consequência, é a gratidão por poder aprender, praticar e evoluir. Então, todo mundo procura ter sucesso de alguma forma. Profissional, no casamento, na família, no relacionamento social. E aí? Agora me sinto feliz? Mas será que nós já pensamos o oposto? Já pensamos o quanto nós estamos recebendo a cada dia e irmos agradecendo por isso? Percebendo que nós temos isso e que, a partir daí, nós podemos, pouco a pouco, né, construir algo maior? Então, se felicidade vem antes do sucesso, nós precisamos começar a perceber quão felizes nós já somos. Aí o cara fala, mas, Apolo, eu tenho um parente que está doente. O que essa doença pode, então, ajudar a família ou ao próprio doente? Vamos encarar pelo lado sadio, pelo lado do crescimento. Vamos treinar o nosso cérebro para sermos mais otimistas. E aí vem aquele conceito do copo meio cheio, meio vazio. A gente sempre olha o lado das dificuldades que nós passamos pelo lado do copo meio vazio. Mas esquecemos de ver o lado do copo meio cheio. É mais importante do que isso, se ele está meio cheio. Se ele está meio cheio, significa que nós podemos completá-lo. Quer dizer, se o copo está meio cheio, é possível a gente, de alguma forma, acabar de completar. Quando a gente olha o copo e fala que ele está meio vazio, é como se ele estivesse a caminho de secar por completo. Então, o que nós precisamos fazer para completar esse copo? O desafio que nos está sendo colocado é esse. E uma forma de fazer isso, né, é exatamente apresentar gratidão. É justamente isso que nós estamos tendo a oportunidade. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que através da caridade e da humildade, a gente pode encontrar a felicidade antes do sucesso. De modo que a gente, então, só tem que agradecer à espiritualidade maior e a Deus, nosso Pai, por essas oportunidades que nos aparecem a cada momento da vida. Por pior que seja a situação, vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz a música, né? Porque é para isso que nós estamos sendo treinados, para mais adiante termos melhores condições de contribuir com a espiritualidade maior, porque é o tal do cair para cima, que é outro conceito que o autor do livro nos coloca, né? Cair para cima significa que você tropeça, né? Se você tropeçar, e todos nós tropeçamos na vida, é não ficar focado no tropeço, e sim levantar rapidamente e usar esse tropeço para aprendermos como evitar tropeçar novamente. Isso já é uma conclusão que o próprio autor tira dos estudos que ele fez, das pesquisas científicas que ele fez, e não uma conclusão da doutrina espírita que apenas referenda, né, esse trabalho, essa conclusão. Então, vamos fortalecer, né, não desistindo. Vamos fortalecer aumentando as nossas conexões sociais. E o que é fortalecer? É não ficarmos imbuídos só nas dificuldades. Não pensar, não vou falar com ninguém, esse problema é meu, eu não tenho que envolver ninguém nisso. Não. Vamos buscar ajuda com os outros. Seja com a companheira ou companheiro de encarnação, com a família, com os filhos, com os pais, parentes, sei lá.
vamos procurar dividir esse nosso problema. Isso não significa que a gente tem que ficar contando detalhes íntimos da nossa vida para os outros, não. Mas se nós fizermos de uma maneira correta, a gente não pode esquecer que temos espíritos amigos, que eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, se nós fizermos isso, com certeza eles vão encontrar algum meio, né, através de médium, para nos dar uma dica. Como todo mundo sabe, todos somos médiuns de uma forma ou de outra, uns mais ostensivos, outros mais intuitivos. Mas se estamos com dificuldades para encarar, né, o problema, vamos encarar e perceber que as coisas estão melhorando. Então, as conexões sociais são importantes. São muito mais importantes, porque isso envolve uma lei que nosso mundo, que todo mundo esquece, que é a lei da sociedade. A lei de que nós precisamos aprender a conviver em sociedade. Nós temos família, né? O Criador criou a família, nos ligando por laços afetivos mais próximos, para, paulatinamente, ir aumentando essa família para amigos, para a família maior, que é o nosso país, a sociedade de um modo geral, né? E numa escala mais avançada, até o planeta todo, né? Porque, afinal, como diz a doutrina, somos todos irmãos, né? Nós temos que, se a gente tiver que guerrear, entrar numa guerra como essa que está tendo aí na Ucrânia, né? Nós vamos considerar que o outro é nosso inimigo? Eu acho que não é porque o outro tem um pensamento diferente que o nosso que ele se torna nosso inimigo. Será que nós precisamos, por outro lado, não é aprimorar o nosso pensamento? Porque a gente defende a nossa opinião, sem analisar e respeitar a opinião do outro, no mais das vezes. Então, é o caso de nós pararmos e pensarmos sobre o lado meio cheio e meio vazio do copo, né? Que está sendo apresentado naquele momento. E isso requer também o quê? Caridade e humildade. Quando a gente, às vezes, reclama, puxa vida, peguei uma chuva para vir para o centro, a gente tem que procurar entender o que nós estamos reclamando. Porque a gente deveria falar o seguinte: ainda bem que a gente conseguiu chegar aqui, ainda bem que a gente conseguiu chegar aqui e encontrar a pessoa que a gente queria aqui no centro. De modo que o sucesso também é consequência da gratidão de poder aprender, praticar e evoluir. Aí então, a partir do momento que a gente está estudando a doutrina, a gente vai administrando a nossa encarnação, né? Pensando no próximo com fé no futuro, acreditando que a gente vai passar por momentos interessantes, né? Momentos melhores e certeza de que tudo tem um propósito para que possamos aprender. Olha só que detalhe interessante, né? Todo mal tem fim e todo bem é o fim do mal. Então, mais uma vez, nós desenvolvendo a caridade e desenvolvendo a humildade, de modo que a gratidão também é uma forma de praticarmos a humildade e a caridade, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, até pelas pequenas coisas que acontecem conosco no dia a dia. Caia para cima e não desista. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Os slides estão meio trocados aqui, mas tropeçou? Vamos lá, segue em frente. O que eu preciso fazer agora para conseguir não cair de novo e conseguir aprender com essa queda? Isso tem nome, é a perseverança, apesar dos percalços, né? Mais uma vez, caridade e humildade. Aquilo que a gente falou de fortalecer as suas conexões sociais, então, né, a lei da sociedade, como eu falei na convivência com o próximo, né, desenvolvendo irmãos que podem ser a ponte, né, por entenderem as coisas de outra forma e nos darem assim, conselhos, dicas, né? Eles podem estar sendo exatamente o instrumento de Deus, da espiritualidade maior, para nos transmitir aquelas orientações, aquela busca que a gente
interiormente tem aquelas dúvidas, mas não encontra as respostas dentro da nossa linha de raciocínio. Então, olha só que detalhe. Às vezes, quando a gente abre essa conversa com outras pessoas, veja bem, nós não precisamos, né, como eu falei, ficar contando a nossa vida. Mas como a gente, né, conversa com alguém, a gente pode estar, então, recebendo, tendo a oportunidade de receber. Então, se você está com uma dificuldade, pede ajuda, a gente vai, então, buscar muitas vezes aqui, na Casa Espírita, o atendimento fraterno. Fala com a pessoa que está lá para te escutar. Essa pode ser a saída para as nossas dificuldades, para aprendermos a ir enchendo o lado meio vazio do copo e, ao mesmo tempo, fortalecendo nossas conexões sociais. Obviamente, a gente continua desenvolvendo a nossa caridade e humildade se chegarmos e conversarmos com o outro, porque quando nós não abrimos os nossos problemas, nem que seja para algumas pessoas específicas, escolhidas, isso significa que nós estamos praticando o orgulho, né? Nós somos orgulhosos, não queremos resolver tudo sozinhos. Então a gente acha que nós temos a capacidade de resolvermos tudo sozinhos, então nós estamos praticando o orgulho, nós não estamos sendo humildes. Então, na lei da sociedade, a gente entende que a convivência com o próximo, né, nos faz desenvolver irmãos, pessoas queridas que podem ser a ponte por serem diferentes de nós. Nos ajudam a descobrir outros caminhos novos para a prática das virtudes necessárias para a evolução, o que também implica na caridade e na humildade. E por fim, para pôr tudo isso em prática, a regra dos 20 segundos. O que é a regra dos 20 segundos? O autor do livro coloca que antes de você tomar uma decisão em algo que você não tem plena certeza e que pode mudar o rumo, a sua escolha pode mudar o rumo da sua vida, e isso ocorre frequentemente com todos nós enfrentamos no dia a dia a necessidade de fazermos as nossas escolhas, né? Então ele fala, para durante 20 segundos e reflete. Coloca ali uma vírgula, um entre parênteses. Ele fala assim, por exemplo, que ele não está analisando o lado espiritual, ele está analisando o comportamento humano. Aí ele fala que se você tem um hábito que você já considera que não é positivo, de, por exemplo, assistir televisão excessivamente, quando você tiver aquele impulso de pegar o controle para ligar a televisão, tira as pilhas do controle e marca, né, um tempinho. Espera 20 segundos para você refletir se é realmente aquela a melhor coisa que você poderia fazer naquele momento. E essa regra, então, desenvolve em nós a paciência, a reflexão. A paciência com o próximo ajuda o nosso equilíbrio emocional e racional, né? Parar os 20 segundos antes de respondermos alguma coisa para alguém é, obviamente, uma forma de estarmos desenvolvendo, mais uma vez, a caridade e a humildade. Então, em outras palavras, com caridade e humildade, a gente resolve tudo. E aí, hoje, a nossa sociedade tem valorizado muito isso. Em especial, o pessoal tem valorizado demais o voluntariado. O trabalho voluntário passou a ser, hoje em dia, critério para a contratação de quem participa de algum processo de seleção. Independente se é na igreja, num órgão da defesa civil, se é no centro espírita, num grupo de apoio, não importa. O importante é fazer alguma ação social. O próprio meio corporativo já pede que nós estejamos envolvidos nisso, porque quando a gente está envolvido com um trabalho voluntário, a gente começa a perceber que o outro tem dificuldades e que nós poderíamos ser a pessoa naquela situação que faremos a diferença. Então, quando a gente começa a conviver com essas pessoas, o nosso lado sensível começa a ser afetado e as empresas já perceberam que isso é importante, porque não adianta só exigir. É importante também a gente sentir o que o outro tem dificuldade. Então, a conclusão é que o trabalho voluntário traz mais felicidade a quem ajuda do que para aquele que foi ajudado. Isso vai de encontro àquele primeiro conceito, que é o de fazermos
né? Buscarmos a felicidade antes do sucesso. Se o trabalho voluntário traz mais dificuldade, mas traz mais felicidade, né? A gente já tem oportunidade de sermos felizes, só falta a nossa compreensão. E a fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras a fé é morta, segundo o apóstolo Tiago em sua epístola, capítulo 2, versículo 17. Se não nos ajudarmos praticando aquilo em que cremos através do bom exemplo, qual é a vantagem de possuir fé, né? Se a gente se semeias com amor, não indagues as causas. A prudência deve fazer parte de quem busca caridade, porque ser leviano traz consequências inesperadas e o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento de Deus, né? A caridade busca a decência e fraternidade. A paciência e a sensatez fazem parte da sociedade, levando o homem a pensar antes de agir. E isso tem um nome, é sabedoria. E para finalizar, né, é uma frase de Bezerra de Menezes que diz: continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra, mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos, socorrendo e servindo. E sempre mais felizes nos encontraremos sobre as bênçãos dele, nosso Mestre Senhor. Muito obrigado, vamos então para a segunda parte. Boa noite, nós agradecemos sempre a presença de todos sobre o assunto de hoje, que é muito interessante. O Apolo fechou com chave de ouro aqui. Dr. Bezerra de Menezes, né? Foi um dos espíritos mais caridosos que teve na Terra. Ele, como médico, ele morreu pobre, ele doava tudo. E tem muitas histórias do Dr. Bezerra de Menezes, pessoas que não conseguiam pagar, ele não só consultava, como ele dava o medicamento também. Então, isso é uma caridade muito grande. Mas a maior caridade que nós estamos recebendo hoje completa 116 anos da doutrina espírita. 166 anos. Uma doutrina nova, novíssima, com 166 anos, e que atinge realmente as consciências daqueles que realmente vão buscar as informações mais realistas e mais lógicas da nossa vida que nós estamos na Terra, falando da nossa vida na Terra. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. É um dos livros mais fantásticos que existe na Terra. Mais fantástico. Não tem outro livro que traz todas as informações que traz o Livro dos Espíritos. Depois o Kardec desdobrou em outros livros, mas o eixo, a coluna, vamos dizer, vertebral da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, que todos devem dar pelo menos uma lida no Livro dos Espíritos. Porque quanto mais a gente lê o Livro dos Espíritos, mais a gente vai ver que nós deixamos coisas que nós não observamos. Toda vez que a gente lê a mesma coisa, nós achamos alguma coisa diferente. Então, hoje realmente é uma data muito importante para o Espiritismo. Sempre houve mediunidade, mas a disciplina, a educação da mediunidade veio com a doutrina espírita, para dar um discernimento para nós. Então, essa é a caridade. Tudo foi falado aqui sobre a caridade. Nós devemos aproveitar aquilo que nós temos de melhor. Não é nem com dinheiro, mas com uma palavra, um aperto de mão. Eu sempre comento isso aqui, um sorriso. Nós precisamos mostrar que nós somos felizes com aquilo que nós temos, no lugar em que nós estamos. Nós não podemos nos conformar com uma situação que muitas vezes está nos incomodando. Nós devemos buscar sempre a melhora, mas nós devemos ficarmos contentes de estarmos na Terra. A oportunidade que nós estamos tendo na Terra de estar nesse corpo físico, porque muitas vezes nós não vamos ter mais essa oportunidade, porque a Terra vai ter que transformar, queira os homens ou não. Nós estamos passando por muitas dificuldades, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo inteiro aí, mas por quê? Todos nós estamos comprometidos, todos nós temos um compromisso, como foi falado aqui hoje. Então, a partir do momento que a gente assumir aonde nós estamos, fazer alguma coisa, tem um médico muito interessante, só para a gente ir embora, Dr. Décio Iandoli. Ele diz o seguinte, e é a mais pura verdade. Nós temos dó, por exemplo, das crianças que passam fome, nós temos dó de alguém que está na rua, nós temos dó
e uma série de coisas que nós vemos que nós consideramos como injustiça, mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? Lembrando do Chico Xavier, porque nós nunca vamos chegar no Chico Xavier nessa encarnação, mas nós vamos chegar lá um dia. Que o Chico Xavier, a mulher veio procurar ele, na casa dele ele não estava. Foi procurar ele no trabalho, ele não estava. Voltou na casa dele, porque cada lugar eles falavam, não, ele está em casa, não está. Está no trabalho, não está. Aí ela encontrou ele no meio da rua, meteu a mão na cara dele. Bateu com força mesmo. Falou, você está pensando que eu tenho o dia inteiro para perder tempo com você? Estou te procurando para você me dar um passe. E você, uma hora você está num lugar, outra hora está no outro. Aí ele, a orelha ardendo, né, a cara ardendo, o olho saindo água. Eu já contei isso aqui, mas está dentro do assunto. Aí ele pegou e ficou triste. O Emmanuel apareceu para ele, o guia. Como é bom ter um espírito desse, né? Que pega no pé. Falou, conversa com ela que ela está precisando de conversar, ela está precisando de ajuda. Aí o Chico Xavier conversou, consolou ela, tudo. Deu passe nela. Ela foi embora feliz. Aí ele com a cara ardendo, ele falou, o senhor não acha que eu estou com a razão? Ela me bateu. Ele falou, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Então a doutrina espírita mostra que nós devemos buscar. Se nós estamos aqui é porque nós estamos buscando. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe.